E aí pessoal, tudo bem com vocês? A produtividade atualmente é uma das qualidades mais buscadas no mercado. E hoje a gente vai trazer um profissional, uma visita super especial que vai dar dicas de como aumentar a sua produtividade. Bora lá! Então pessoal, essa é a Polly, vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi pessoal, eu sou Poliana Oliveira, eu sou fundadora da Lado B Produtividade e eu mostro um pouquinho sobre como a gente pode ter resultados e ainda alcançar nossos objetivos com a rotina mais equilibrada. Então pessoal, antes de mais nada, esse é um vídeo bem diferente, focado em desenvolvimento pessoal, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. A produtividade ela costumava ser bastante baseada em números, tipo quanto que um funcionário produz, quanto ele gasta e quanto tempo ele leva para produzir determinado produto. E com o passar do tempo, a produtividade ela mudou a sua forma de abordagem e hoje ela é discutida em todos os âmbitos de atuação, não apenas em profissões relacionadas à produção. Então, hoje podemos dizer que a produtividade está relacionada ao desempenho da sua equipe. E no final do vídeo a gente vai tirar as principais dúvidas relacionadas a esse assunto e falar como você pode melhorar o seu desempenho. A produtividade está diretamente ligada à geração de valor e, por sua vez, o quanto de valor você agregar vai refletir diretamente no quanto você vai receber. Então vamos falar hoje sobre como podemos ser mais produtivos. Então, Polly, antes de mais nada, fala um pouco sobre o Lado B, que é seu projeto pessoal. A Lado B foi uma marca criada para ajudar pessoas a conseguirem ser mais produtivas de uma maneira mais leve e mais equilibrada. Porque existe muito um estigma de que para ser produtivo você tem que acordar obrigatoriamente 5 horas da manhã, para ser produtivo você tem que trabalhar obrigatoriamente 20 horas por dia e na verdade não é bem assim. As pessoas não funcionam do mesmo jeito. Produtividade está muito relacionada com a individualidade de cada um. Algumas técnicas elas não funcionam tão bem quanto é falada. A técnica do Pomodoro, que é uma técnica muito famosa que eu vejo muita gente falando, na verdade não é a melhor para todo mundo. A técnica do Pomodoro é a técnica que você produz por 25 minutos e pausa por 5 minutos. Isso só funciona com algumas pessoas. Uma pesquisa foi feita por um aplicativo de produtividade e viu que, em média, as pessoas conseguiam se concentrar para produzir durante 52 minutos e depois tinham que parar mais ou menos 17 minutos para conseguir voltar à concentração anterior. Então, às vezes o Pomodoro não está funcionando para você porque realmente não é a melhor técnica para você. E tem algum jeito de descobrir qual é esse tempo ótimo de cada pessoa ou é mesmo na tentativa e erro? É basicamente tentativa e erro. Produtividade está muito relacionada com autoconhecimento. Você tem que conhecer quais horas você funciona melhor, tanto para atividades mais complexas, mais mentais, tanto para atividades criativas como para atividades mecânicas. Às vezes a gente consegue se concentrar 50 minutos em uma atividade complexa, mas a gente pode passar 2 horas seguidas numa atividade mecânica. E a gente consegue saber nosso tempo se observando. Então a gente começa, quando você perceber que seu cérebro já está querendo brincar um pouco, passa uma música e você já quer focar, ele já quer se distrair a qualquer custo, é porque provavelmente sua concentração já está baixa. Então é mais ou menos por ali que acaba seu tempo. E aí você tem que dar uma pausa, descansar, para você conseguir voltar a quase a mesma carga de concentração que você estava antes. Um tema que vem sendo muito discutido atualmente relacionado à produtividade é a produtividade em home office, em casa. Com a pandemia, muitas pessoas estão passando a trabalhar de casa e talvez devido a essa falta de conhecimento não tenham conseguido gerir o seu tempo de maneira a fazer as suas atividades da maneira mais eficaz possível. Mas ainda assim, estudos mostram que os funcionários trabalhando em casa têm uma performance cerca de 13% melhor. Isso acontece porque elas estão num ambiente mais familiar, mais agradável e que vão se sentir melhor. E já vou deixar o gancho para a próxima pergunta que eu vou fazer para a Polly. Qual a influência que o ambiente que você está tem na sua produtividade, se tem alguma ligação e como melhorar isso? Com certeza. Ambiente bagunçado é cabeça bagunçada. Quando você tem um ambiente que está sempre organizado e sempre semelhante todo dia, vai já ativando alguns gatilhos cerebrais que ele já vai identificar agora é hora de trabalhar. Então, sempre que você organiza da mesma forma, sempre tem as mesmas coisas em cima da mesa, está sempre bem organizado, seu cérebro já vai começando a entender que, poxa, está na hora de produzir. E vai criando um hábito de que naquela hora, depois de você fazer aquela série de coisas, aquele ritual, ele vai começar a produzir. E um dos rituais que eu sempre passo é organizar o ambiente. Então, podemos falar que é importante ter um ambiente destinado para ser um ambiente de trabalho? Sim, é fundamental, porque você trabalha no mesmo lugar que você dorme e isso influencia. Tanto pode levar você a procrastinar, quanto pode levar você a trabalhar demais e nunca parar.
Então você vai dormir, tá vendo seu computador ali, você tá vendo seu escrevendo ali, você fica, poxa, eu podia estar trabalhando, eu podia estar adiantando isso, eu podia estar adiantando aquilo. Sobre a questão do home office, além do ambiente ser mais aconchegante, você poder deixar o ambiente do jeito que você quer, tem a questão também de você adaptar a sua rotina. Muita empresa está fazendo o que agora? Elas permitem que os funcionários trabalhem de casa, não tem um escritório fixo. E isso é muito benéfico, porque eles conseguem perceber que deixando os funcionários livres, de não precisar aprisionar o tempo deles, tipo de 8 a 16 horas você vai trabalhar, eles conseguem produzir mais, porque eles produzem quanto é mais conveniente para eles, quando eles se sentem melhor mentalmente para isso, quando eles se sentem mais criativos e mais aptos para isso. E essa questão de organizar o ambiente da melhor maneira possível também tem impacto no estudo que a Universidade da Califórnia fez, onde ela falou que quando você está feliz, você consegue ser 31% mais criativo, o que é muito benéfico para as empresas. E aí, fazendo um adendo, produtividade e gestão do tempo está muito relacionado com a gestão emocional. Quando você está passando por algum problema, inclusive depressão, ansiedade, é muito relacionado com rotina também. Então, os dois lados afetam. Quando você tem uma rotina ruim, você pode ocasionar algumas doenças psicológicas, e quando você está com algum problema psicológico, também pode afetar na rotina, no seu desempenho. Então, quando você está motivado, quando você está feliz, é muito mais fácil de você produzir. Já quando você está naquele dia não tão mal, você está se sentindo seguro, aconteceu alguma coisa, é natural que você não produza tão bem e não renda tão bem. E essa questão também do home office, já trazendo para o lado das empresas, para o lado empreendedor, muitas empresas que antes viam home office com maus olhos estão sendo obrigadas a testar isso. E, querendo ou não, é uma modalidade de trabalho que vai aumentar muito. E a pandemia, na verdade, acelerou esse processo. Outra questão importante é da procrastinação. Sem tempo, irmão. Todo mundo conhece aquela pessoa que sabe que deve fazer algo, mas a desculpa é sempre a mesma. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E é interessante perceber que às vezes as pessoas que falavam que não tinha tempo durante a rotina, agora que estão em isolamento, sem nada para fazer em casa, não fazem essas mesmas atividades. Isso por causa da procrastinação. Então eu queria perguntar a Poliana como driblar essa questão da procrastinação. Então, realmente algumas pessoas têm esse problema por questão de falta de prioridade, falta de não saber se organizar. Mas não é todos os casos. Tem gente que acaba procrastinando por problemas muito mais profundos do que ela pode imaginar. E se você não consegue controlar a sua procrastinação, procure ajuda, vá atrás de terapia, porque é bem possível que seja algum problema muito mais sério do que você pensa. Além disso, quando a gente tem muito tempo, a gente meio que acaba se perdendo, porque a gente quer fazer tudo. Só que aí você não tá acostumado a fazer tanta coisa e começa a colocar tarefa em cima de tarefa, tarefa em cima de tarefa. E seu cérebro não tá acostumado a fazer aquilo. Mesmo que você tenha tempo, você precisa ter um período, um processo para você ir se adaptando a produzir mais do que você estava acostumado. Outro problema que pode acarretar também, como a gente já tem muito tempo de quarentena, é a pessoa achar que ainda tem muito tempo. Como assim? Nós somos seres muito adaptáveis, então a gente se acostumou a ficar em casa. Tanto que vocês podem perceber que depois de 2 meses ficando em casa, você começa a ocupar todo o seu dia. E aí você até começa, poxa, eu queria ainda ter mais tempo. Mesmo que a gente tivesse 48 horas, a gente ia se acostumar com essas 48 horas e ia querer mais tempo. Então é um ciclo. A gente vai se acostumando com o tempo que a gente tem. Então algumas pessoas também se perdem nesse sentido. Um livro que é muito bom e particularmente me ajudou muito a aumentar a minha produtividade e a entender como os meus hábitos funcionam foi o livro Poder do Hábito. E um dos tópicos que o livro aborda é que cerca de 40% das suas ações diárias não são decisões suas, são apenas hábitos. E foi um dado que particularmente me chocou muito, porque é como se você não estivesse no controle das suas ações. Fosse tudo feito pelo seu subconsciente. E aí que tá a importância de você também ter uma rotina equilibrada, porque você precisa de momentos conscientes do que você tá fazendo. Então você precisa ter pausas para pensar, peraí, o que eu tô fazendo tá alinhado com o que realmente quero? Aquilo que eu já quis um dia faz sentido pro que eu quero hoje? E é um dos motivos para ser tão importante você ter hábitos saudáveis. Então, quanto mais hábitos saudáveis você tiver, mais provável que você tome decisões benéficas para você. Tá, mas e como que a gente pode fazer para criar um hábito, então? A gente meio que não cria. A gente substitui por um hábito que a gente já tem. Porque nosso dia é meio que preenchido. Então, não tem como você criar um hábito e encaixar ali naquele dia. Você tem que modificar algum que você já tem. Então, por exemplo, tem muita gente que pega o celular e quando foi, já passou 30 minutos, 40 minutos, a pessoa nem sequer percebeu que estava tendo tempo no celular. Então, isso é, por exemplo, um dos hábitos que pode ser substituído.
E para substituir, você precisa de 3 passos, basicamente. Você precisa identificar a deixa, o que é que te leva a ficar tanto tempo no celular, que provavelmente é o algoritmo das redes sociais, que é feito para isso. Então, você não é tão culpado assim, mas você pode conseguir controlar. Segundo é o comportamento em si, que é o fato de você passar muito tempo sem nem perceber que está no celular. E o terceiro é a recompensa que você ganha. E a recompensa é óbvio, né? O cérebro quer distração o tempo todo, então ele tá ali se divertindo. Então pra ele tá ótimo. E além disso, você não tá se cansando, você não tá gastando energia. Uma das coisas mais importantes da produtividade é você entender que seu cérebro não quer gastar energia. Então você tá indo contra algo que é natural do corpo, você tá fazendo com que ele gaste. E para substituir um hábito, você precisa realmente identificar a deixa, é o mais importante, identificar a deixa e trabalhar em cima dessa deixa. Entender a causa que tá lhe levando a procrastinar. Você tá procrastinando porque a próxima tarefa é muito difícil? Você tá procrastinando porque você tá com preguiça? Você tá procrastinando porque realmente... Porque você tá cansada, o que muita gente confunde cansaço e procrastinação. Às vezes você tá cansada pra caramba e aí você acha que tá procrastinando só porque tá procrastinando e que você é uma pessoa ruim por causa disso. E às vezes é só cansaço mesmo. Então, se você tá cansada, vai descansar. Você tem que tratar em cima da deixa. E substituir a deixa. Uma das coisas que eu sempre falo pra quem faz consultoria comigo, bota um alarme de 10 minutos. Realmente mexe no celular, aproveita aqueles 10 minutos. E aquele alarme vai lhe alertar. Ele vai trazer pro presente e dizer, olha, já passou 10 minutos. Pronto, agora já era. E você cria um plano de ação toda vez que você estiver assim. O segredo da procrastinação é sempre criar um plano de ação. Mesma coisa para o hábito. Sempre que você perceber que está naquela deixa, traçar um plano de ação para trabalhar em cima daquela deixa e modificar o comportamento. Então, o meu plano de ação é, vou ativar um alarme e mexer no celular por 10 minutos e depois disso eu vou fazer a primeira tarefa que eu tenho na minha lista de tarefas. E depois trabalhar a recompensa. E a recompensa tem que ser sempre na mesma linha. Então, se o seu cérebro estava se divertindo, você também tem que dar diversão a ele. Então, sempre que terminar a tarefa, além de você sentir aquela sensação de satisfação, que já vai alimentar um pouco o cérebro também se recompense. Tire mais 5 minutos para mexer no celular, por exemplo, até você conseguir ir contornando isso com mais naturalidade. Mas nunca tente bruscamente cortar um hábito de vez, porque é bem fácil você se frustrar com isso. E tem uma passagem do livro que eu ainda achei muito interessante que fala sobre isso de modificar os hábitos. Ele conta um relato que tinha um cara que toda vez que dava 3 horas da tarde, ele saía, ia na lanchonete, comia um chocolate e voltava, todos os dias. Aí ele começou a engordar muito por causa disso e não conseguia mudar esse hábito. Ele tentou descobrir a deixa e a recompensa para fazer a substituição desse hábito. E ele conseguiu fazer isso da seguinte maneira. O horário era a deixa para ele iniciar o hábito. Então, quando dava o horário que ele costumava ir para a lanchonete, ao invés de ir comer um chocolate, ele ia conversar com outros funcionários da empresa. Porque ele descobriu que a recompensa que ele buscava, na verdade, não era nem o chocolate. Era o fato de sair do ambiente de trabalho, de ir à lanchonete, de conversar com a moça que estava lá. Era a socialização. Então ele conseguiu substituir o hábito, mantendo a deixa e a recompensa e substituindo apenas a rotina. Ele contando que sempre que chegava em casa, ele se largava em cima do sofá, porque estava cansado e tal. E aí ele sempre pediu uma pizza. E aí ele começou a perceber que estava engordando. E aí se tocou que era por causa da pizza. E aí pra ele contornar, sempre que ele chegava em casa, a área do sofá era totalmente proibida, ele já ia direto pra cozinha fazer a comida dele. Porque aí ele não precisaria pedir uma pizza e também já se distraía. Depois ele poderia vir e ficar no sofá. Então, galera, pra finalizar, tem alguma dica que você pode passar aí pra galera? Tem alguns aplicativos que eu uso, já utilizei para conseguir me organizar. Como eu tenho uma empresa e eu meio que comando ela sozinha, só tenho uma pessoa que me ajuda. Eu uso muito o Trello para me organizar. Como uma empresa funciona pelo método Scrum, eu organizo lá os setores, os processos que precisam, checklists. Então, sempre tenho uma esteira que eu adapto com cada etapa da produção de conteúdo, ou seja, da produção dos bloquinhos, dos designs, e eu sempre adapto. Outro aplicativo também que eu gostei bastante, hoje em dia eu não utilizo tanto porque eu sou uma pessoa mais analógica, foi o Todoist. Eu achei ele muito simples, muito intuitivo, e quando eu usei eu tive pico de produtividade muito alto. Para empresas de maneira geral, eu sempre aconselho que seus processos estejam muito claros.
que os seus funcionários saibam os passo a passos e que isso seja bem claro. Aconselho, inclusive, que eles participem desse processo de criação das etapas e também aconselho que ele participe na decisão dos prazos também, até porque é uma parte do trabalho ele que faz. Então, para fazer sentido para ele também precisa estar por dentro de toda a estratégia que está ocorrendo. Mesmo que vocês passem e expliquem o porquê, mas é muito importante que ele se sinta parte daquilo também para ele produzir. É muita ousadia agradecer ela pela visita, sendo que nós estamos na casa dela. Então, Paula, muito obrigado pela visita, pelo conhecimento que você passou para todo mundo aqui e deixar um espaço aí para você falar mais um pouco. Eu que agradeço o convite e caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. O Instagram vai ficar na descrição do vídeo. Espero. E 2000 anos depois. Então, galera, não esquece de seguir a Paula no Instagram. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Por hoje é só, pessoal.